batalha após a outra tem elenco, história, bilheteria e o coração do Escolhe o Filme. Olha quem vem lá. Here's Johnny. Não sei, só sei que foi assim. O seu pai. Eu sou a Babi Bittencourt e antes de qualquer coisa, tu vai lá, curte, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que esse episódio ele vai render bastante, principalmente porque hoje nós temos um convidado especial, mas antes dele, queria dizer que é muito gostoso assistir um filme bom de verdade, sair do cinema com a cabeça assim, ó, fervendo. E a Larissa Guerra, eu acho que concorda comigo, né? Eu passo 80% do meu tempo falando sobre uma batalha após a outra e nos outros 20% eu fico torcendo pra que alguém fale comigo a respeito. Então é o teu momento hoje. Hoje é o meu momento. Que horas são? Cara. Que horas são? E do meu outro lado, nosso sócio de Escolhe o Filme, Tiziano Osório. Yeah. Tis, tu concorda com a gente? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Na verdade, eu passei a gostar mais do Uma Batalha Após a Outra depois quando eu fui escrever sobre ele pra minha coluna. Tá. Às vezes acontece isso com os filmes. A gente gosta mais ou gosta menos depois que passa a pensar. Mas uma coisa é certa, assim. Isso, quando eu tava vendo o filme, é um filme que desde o primeiro minuto não para e tu fica envolvido, né? E sem saber o que vai acontecer, que é o tipo de filme que eu gosto. Eu não tinha tanta certeza, assim, de quais seriam os destinos de cada personagem quando começou o filme e durante o meio. O final me surpreendeu algumas decisões. Ele é tipo um filme de remédio de efeito prolongado, assim. Tu vai gostando. Pode ser. É ótima definição. Claro que também peça também foi o seguinte, né? Eu já fui sabendo que a crítica americana tinha amado o filme, considerado o melhor do Paul Thomas Anderson. E aí, quando eu fui ver o filme, eu não acho que seja o melhor do Paul Thomas Anderson. Eu ainda gosto mais de Boogie Nights, Magnolia e Sangue Negro, por exemplo. Mas assim, ó, eu queria aproveitar o Tice aqui, né? E eu queria que tu começasse explicando um pouquinho, assim, porque eu sei que é uma adaptação livre esse filme, né? Do Thomas Pynchon, é isso? Thomas Pynchon, isso. O Paul Thomas Anderson já tinha adaptado um livro do Thomas Pynchon, que é O Vício Inerente. Sim. E esse, pra mim, é o pior filme do Paul Thomas Anderson. Eu não consegui embarcar nesse filme que é com o Joaquin Phoenix, né? passa nos anos 70, né? Ele é um detetive meio drogado lá, e aí é confuso também, porque tem 3 casos policiais que ele tá investigando. Eu não consegui embarcar nesse filme. Esse filme, agora, Uma Batalha Após a Outra, é a adaptação de um romance chamado Vineland, que foi publicado em 1990 e se passa em 84, no contexto da reeleição do presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos. Eu não li o livro, tá? Mas assim, o Paul Thomas Anderson fez uma livre adaptação realmente, porque ele traz essa narrativa para um presente, né? É uma narrativa não contemporânea. Deixa muito claro não deixa começo, claro quando né? mas a gente sente que é o presente. E com muitas referências ao estado das coisas nos Estados Unidos atuais, né? Sim. Né, tem a questão, obviamente o racismo não é uma coisa atual nos Estados Unidos, mas muito presente agora. Começa o filme, né? Não é spoiler. A primeira cena do filme é uma ação para libertar imigrantes mexicanos que estão detidos, né, na fronteira com o México. E tem as alusões aos supremacistas brancos, assim por diante. As relações interraciais também são muito presentes, né? Tanto que o filme é sobre isso, né? É muito louco o timing, né, do filme, assim, porque quando tu para pra pensar, tu fica assim, nossa, como esse filme tá conectado com os dias atuais. Só que gente, leva anos pra fazer um filme, sabe? Não, e aí tu fica, meu Deus. O Paul Thomas Anderson trabalha nessa ideia há uns 20 anos. Sim. Né? Então, assim, ele não fez esse filme por causa do Trump, mas acabou casando. Isso também ajuda a explicar bastante por que a crítica americana, que é mais alinhada à esquerda, assim, e é anti-Trump, também se apaixonou tanto por esse filme. Perfeito. Lari, assim, ó, eu sei que tu saiu do cinema, maluca. Tu trouxe isso nas redes sociais. Saiu maluca do cinema. Eu queria saber de ti, assim, agora numa questão mais emotiva, onde é que te pegou o filme? Então, porque eu fui sem esperar absolutamente nada. A gente ainda tinha falado do filme uns dias antes. Eu ainda tava falei assim, que tava indo bem, e né? aí tu falou, Leonardo DiCaprio. Eu falei, que fadiga do Leonardo DiCaprio. Eu tenho um pouco de ranço dele, sabe? Desde Titanic eu tenho essa questão, eu assim. Gosto dele. Gosto, mas enfim, acho ele um baita ator, mas a pessoa, assim, me incomoda um pouco. É que tem toda uma questão. Eu não sei separar a obra do artista. E aí fui, assim, pro cinema sem nem ver trailer, sem ver a sinopse, não tinha visto o teu comentário também. Fui assim, ó. Vou de coração aberto. E o filme começou, eu já tava assim, meu Deus, que filme maravilhoso. É que a Teyana Taylor ali no começo a Teyana Taylor, difícil, no começo, né? ela tá perfeita, assim. E eu gosto, porque o filme, ele não te trata como burro, né? Ele não te entrega muita coisa, tu fica ali. E ao mesmo tempo que no começo tem toda aquela parada, revolucionário, e vamos dar tiro, e vamos assaltar banco, eles parecem meio ingênuos também, assim, né? De que, eu vou dar o close aqui com as minhas armas, mas eu não vou matar ninguém.
bem, eu não vou fazer nada. E aí, quando vem o choque de realidade do filme, quando as coisas começam a andar, assim, e eu fiquei tipo, meu Deus, esse filme não para. O personagem do Sean Penn, Nossa, é maravilhoso. ele vai levar uma indicação, né? Porque, Por enquanto, meu Deus, eu daria assim, o Oscar pra ele, porque é o ladrão de cena do ano, por total. enquanto. Assim, E ao né? mesmo tempo que ele é um vilão, ele tem uma coisa meio tragicômica nele, ele tem os complexos dele, os desejos reprimidos, ele não é um vilão linear, assim, né? Eu acho que ele é um cara que consegue ser ao mesmo tempo ridículo e ele é perigoso, patético né? em alguns momentos. E reprimido, como tu disse, e agressivo, né? Então, funciona muito bem. Aquela cena dos dois, né? E tem todo... É um trabalho muito bom do Champagne, assim, como há muito tempo ele não fazia, assim, porque é um trabalho físico também, né? Sim, ele anda parecendo um soldadinho. Todo rígido, todo... É o jeito que ele anda é bem maravilhoso, trabalhado. cara. Aqui não pode dar spoiler, né? Mas, acho que quem já tá vendo esse vídeo aqui, já viu o aceita filme. que vai tomar spoiler. Mas aquela né? parte que ele sai todo ensanguentado depois do acidente de carro e sai caminhandinho assim, ó, é muito perfeito, engraçado, é cara. perfeito. Mas eu criei uma estratégia aqui pra gente falar de cada um dos atores Tá. que passaram por ali. Mas antes disso, eu queria só aproveitar o Tice aqui no Escolhe o Filme, que não é sempre, mas quando o Tice tá, a gente aproveita o máximo que der. E eu queria que tu falasse um pouquinho também Tice, sobre o formato que eles gravaram o filme. Porque eu sei que é no mesmo formato que foi feito o Brutalista, né? Pois é, O sabe que VistaVision. eu vi imprensa e marketing falando que foi o primeiro filme feito com o VistaVision desde 63, que era uma comédia romântica, que eu não me lembro, com o Rock Hudson e a Doris Day. Quando o Brutalista foi filmado, eu me lembro de ter lido isso sobre o Brutalista, né? Sim, a gente Que foi- falou na Então, confesso assim cobertura que do eu Oscar. não pesquisei a fundo, porque Sim. eu fiquei intrigado, mas acabei não me envolvendo nisso. Porque eu acho que, sim, fica bonito, mas a gente não vê em VistaVision, né? Sim. Eu vi no IMAX, na sessão de imprensa no IMAX, que é legal. Mas acho Mas que eu não faço ideia que seja o VistaVision. É que o VistaVision é um formato de filme, né, que é maior. Eu vi uma comparação assim, eu vi que umas mostra fotos assim, no Twitter, vai mostrando as assim, comparações de filmes de tamanho de película, né? E esse é o maior que tem o VistaVision, né? E eu me lembro assim, é aquelas coisas assim, tu precisa ter um projetor especial, porque é super pesado o filme e tudo mais, né? Então tem essa questão Sim. técnica, mas eu fiquei intrigado porque, como tu disse, o Brutalista também fez esse marketing. Pois é, mas eu teve uma entrevista do Leonardo DiCaprio pra Omelete falando sobre como esse filme é um filme meio desafiador, até porque ele foi feito pro cinema, né? Sim. E muito do VistaVision também tem essa relação do cinema, porque as pessoas precisam ir até o cinema pra entender a experiência toda do filme. E além disso, eu achei muito legal o que o Leonardo DiCaprio falou, que elas vão decidir juntas se elas dão risada, se elas sentem medo, ou se elas vão aplaudir, entendeu? Sim. Porque é uma experiência coletiva o Sim, filme. E cinema acho que é uma total. baita definição pra esse filme, né? É. Mas enfim, seguindo aqui, vamos lá, começando com o Leonardo DiCaprio, né? O último filme que ele fez foi Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, que foi um baita filme, a atuação dele tava muito boa, inclusive, não sei se vocês gostaram. Adoro. Gosta? Adoro, acho um dos melhores E tu do prefere Scorsese. essa ou do Assassinos da Lua das Flores? Assim, eu saí mais extasiado do Assassino da Lua das Flores. Tá. Eu acho que a atuação do DiCaprio é muito melhor no Assassino da Lua das Flores. É aquele personagem que ele faz, né? Que é um conflito eterno, né? Entre amar mais as pessoas ou o dinheiro, né? Ele vive esse conflito com a esposa dele. Mas eu acho assim, só pra pegar o final do Assassino da Lua das Flores, sem dar spoiler também, pra quem não viu, né? Mas ele é, assim... Quando aparece aquela parte final, assim, que o filme deixa de ser a narrativa que a gente estava vendo para ir para uma coisa que recria os programas de rádio, cria um negócio assim e abre camadas de leitura para aquele filme, inclusive com uma espécie de meia-culpa do próprio Scorsese que aparece. Eu acho que aquele final do Assassino das Flores é um dos mais impactantes que eu guardo muito na memória, assim, né? Mas DiCaprio, eu não gosto tanto, eu adoro DiCaprio. Eu também adoro. Eu não gostava na época do gente, eu tenho esse Titanic. Eu não gostava, mas a partir do Aviador, especialmente, ali eu passei a ver que ele se desafia, que ele tenta, ele é que nem o Rodrigo Santoro, ele sofre por ser bonito, né? Mas desculpa se eu sou muito bonito, ele né? sofre por ser bonito, mas ele se desafia a fazer papéis, né, mais problemáticos e tudo mais, e eu acho que ele tem uma versatilidade legal. Muito. Né? A gente sabe que é o DiCaprio, mas enxerga os personagens que ele tá fazendo, né? E ele é um talismã pro Oscar, né? Porque assim, 11 filmes dele já concorreram ao Oscar, 2 ganharam, o Titanic e Os Infiltrados, e os últimos 5 filmes deles concorreram ao Oscar de melhor filme. Paul Thomas Anderson pode ser que ganhe finalmente um Oscar por causa do DiCaprio. O Paul Thomas Anderson, vou adiantar também, ele é, pra mim, o maior perdedor do Oscar, porque ele concorreu já 11 vezes, 11 indicações e não ganhou nenhuma. Mas assim, né, eu alguns tenho momentos, que
É que assim, eu reconheço e eu gosto no fim das contas. O problema é a pessoa que daí eu fico meio bolada, assim. E eu tenho ranço de quando eu era criança, porque eu fui criança nos anos 90, que toda a revista Capricho tinha o maldito do pôster do DiCaprio. Ah, não, tá, daí faz sentido. E aí eu ficava, ai que saco, eu quero o pôster do Hanson, eu não quero do DiCaprio, então. E o fenômeno de Titanic na década de 90 foi, assim, eu acho que eu nunca vi nada igual, assim, depois disso. Era o filme meses em cartaz no cinema, filas e mais filas, as pessoas enlouquecidas, assim, pra ver esse filme. Eu acho que nunca, assim, eu vi algo parecido, sabe? Na minha casa tinha 5 tipos de fita do Titanic. Com capas diferentes, assim, sabe? Acho que eles gostavam lá em casa do Titanic. Em alguma delas ele salvava? Mas assim, eu adoro o DiCaprio em Django. Eu adoro o DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood, que é maravilhoso. Também é um filme que eu tenho um pouco de preguiça, assim, mas eu, sabe, gostei. O Regresso, que foi o que ele ganhou, né? O Oscar, ele tá muito bem também. Tá muito bem. E eu acho que ele é um cara que ele é muito esperto. Ele, o agente dele, são muito inteligentes na escolha dos filmes, assim. Tu não vê ele fazendo filme ruim, sabe? Tipo, acho que nunca em geral, fez. a filmografia dele é muito boa desde a década de 90. Desde antes do Titanic. Pô, Romeu e Julieta é lindíssimo, Romeu e Julieta, sabe? Diário de um Adolescente. Diário de um Adolescente. Rápido e Mortal, que eu revi, é um baita faroeste. É bem divertido. Não, realmente, assim... Esse personagem que ele faz agora em Uma Batalha Após a Outra é muito engraçado. Ele trouxe um lado cômico dele muito bom. E aí eu tava vendo outra entrevista que o Benício Del Toro falou que, claro, tem todo o crédito do Paul Thomas Anderson em trazer mais essa coisa cômica, mas em cena, o Leonardo DiCaprio é muito engraçado. Sim. Então, tipo, isso facilita todo o processo deles. Aquela cena que ele faz, Viva la Revolução! Tá no trailer essa cena. Ele desse tamanho, muito engraçado, Mas cara. acho que ele tá mais engraçado, que a gente acabou não falando, em O Lobo de Wall Street, que é um Sim. mas daí é um clássico assim. dele, né? Mas o personagem dele agora, o Bob Ferguson, ele me lembra muito o Grande Lebowski, assim, sabe? Até pelo roupão, mim, né? pelo roupão. Tá. Pra mim, ele é Pela a versão maconha. atualizada, assim, de O Grande Lebowski. E eu acho que vai aparecer muita fantasia da galera agora no Halloween nos Estados Unidos. Com certeza. Vestido, porque já virou um ícone de cultura pop, assim, eu me vestiria sabe? dele. Eu super me vestiria também. Sabe que tem outra coisa também engraçada, que é uma curiosidade que o Benício contou também nessa entrevista, é que a cena das tomadas, eles estenderam. Porque ficou muito engraçado ele procurando a tomada pelo lugar, sabe? Eu achei engraçado isso também, porque foi uma coisa que aconteceu na hora. Próxima, que a gente já citou por aqui, que, assim, ganhou muito destaque também nesse filme, que foi a Teyana Taylor. O último filme dela foi Até a Última Gota da Netflix, né? Isso. E eu não assisti, eu acabei não assistindo, mas deu uma bastante repercussão, assim. O pessoal, dentro dos streamings, o pessoal gostou bastante. Não, eu achei ela maravilhosa bem nesse filme. Ela tá muito bem, ela tem uma raiva, assim, né? Uma coisa muito forte, olhar, né? Assim. Eu também gostei muito. Aí a gente tem, eu acho que a grande estrela do filme, né? Que é a Chase Infinity. E ela, gente, nasceu em 2000, ela tem a minha idade, eu fiquei impressionada. Ela segura muito bem. Ela segura bem. Meu Deus do céu. Embora não seja o papel grande, né? Sim, mas ela tem. Mas ela mandou ela bem, consegue né? ter os momentos de dramaticidade e também os momentos de tensão, né? Quando a gente vai naquela antológica, a cena de perseguição automobilística, Meu aquela Deus. cena lá é uma das Aquela grandes cenas do ano. Aquela cena ali é genial. Não, mas e uma por coisa... isso tem que ver esse filme no cinema. É verdade. Essa experiência dessa cena específica, talvez na TV do Léo de 99 polegadas pode seja ser. legal. Mas o cinema é mais legal, cinema, cara. Tu vai te dando uma vertigem, assim, juntos, sabe? É uma loucura, uma loucura. Ô, Tice, mas agora perguntando sobre a Chase, assim, é uma responsabilidade enorme tu dividir a cena com pessoas, tipo assim, que estão, sei lá, a idade dela no cinema, né? Sim. Tem que ter um jogo de cintura. O Paul Thomas Anderson, ele gosta de trabalhar com atores jovens, né? O próprio Mark Wahlberg, quando fez Boogie Nights, ele não era muito conhecido, né? E no último filme do Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, né? Ele escalou o Cooper Hoffman, que é o filho do Philip Seymour Hoffman, que é um dos atores preferidos do Paul Thomas Anderson, né? E ele gosta desse trabalho, assim, com atores novos. E sempre fica mais fácil, né? Quando tu coloca atores novos com atores conhecidos e que aparentemente são pessoas, são atores, são artistas generosos, né? Por exemplo, a Lari tá falando da persona do Leonardo DiCaprio, mas eu nunca vi ninguém falar mal do Leonardo DiCaprio como colega de trabalho. Sim, é verdade. O lado ruim do DiCaprio, digamos assim, é o lado pessoal mesmo foi dele. Foi essa casamento de Jeff fixação Bezos, por namorar novinha, 25 anos de trabalho. O namorar novinha acho que pega, né? Mas ao mesmo tempo ele é um cara que sempre foi ambientalista. Super. Mas daí ele vai no casamento de Jeff Bezos, é esse que eu tô meio com ranço, assim, mas enfim. Não, e eu vi também entrevistas do Paul Thomas Anderson falando justamente porque
demorou tanto pra tirar essa ideia do papel, de que ele disse que tinha muita dificuldade em achar uma atriz que desse o tom da personagem que ele queria, assim. E aí, quando eles conheceram a Chase ali, eles, tipo, meu Deus, é ela, assim. E eu acho que, de fato, na interpretação dela, ela não é exagerada, ela não é histriônica, assim, mas ela tá muito, assim, tipo, você pensa, tá, é filha de quem é, assim, sabe? Exatamente. Tipo, pra tanto mim, que fala isso pra ela, né? Tem uma cena que fala isso pra ela. Aí vamos fechar com Benício Del Toro. Ai, vamos, por favor. E Sean Penn, né? Que a gente já falou aqui também sobre ele, mas acho que o Benício Del Toro tá muito bem nesse filme, né? Disse! Não, assim, é que eu não sei, aquele sensei Sérgio San Carlos que ele interpreta, pra mim é uma variação de vários personagens que o Benício Del Toro já interpretou. Pode ser. Eu acho que, aí, ao contrário do DiCaprio, assim, eu acho que o Benício Del Toro, ele acaba condenado a fazer um tipo parecido, o jeito de falar, as pausas que faz, as caretas que faz. Mas ele tem uma das melhores piadas do filme, né, que é muito irônica, assim, que é uma coisa bacana, assim, que eu acho do filme, é que, claro, o coração do Paul Thomas Anderson tá do lado esquerdo, né, mas ele também tira sarro dos rebeldes, dos guerrilheiros, etc. Mas eu acho muito irônico que ele faz uma piada, né? Essa eu vou dar um spoiler, tá? Pode dar. Que ele dá um spoiler dizendo assim, que liberdade é não ter medo. Como Tom fucking Cruise, né? Ou seja, ele pega um símbolo da indústria de Hollywood, né? E associa a um símbolo do ideal revolucionário. E eu gosto muito do contraste entre os personagens, assim, do Benício, o Sensei, e o Léo, porque, assim, o Léo DiCaprio, o Bob, ele tá, assim, na luta individual, né? E o Sensei, ele meio que personifica, tipo assim, o cara que tá ali fazendo se movimentar toda uma cadeia pra ajudar uma galera, assim. E ele tá ali, né? Tipo, como uma onda que ele fala, né? É muito bom. E eu gosto de uma piada que ele faz também, assim, que passa meio batida, eu acho que pro público brasileiro, que ele fala assim, que eu tô aqui com I got a Harriet Tubman situation, assim, porque a Harriet Tubman foi uma heroína da história americana que ajudava escravos a fugirem. Então ele pega e faz essa piadinha só no meio, assim, do negócio, é muito bom. Muito e sutil. a hora que eles ficam, que horas são? E ele diz, 8h15, sabe? É muito bom. É maravilhoso. Eu não, adorei. aquela cena deles falando espanhol também é muito bonita, é gostoso de assistir. Um dos raros pontos negativos pra mim do filme não é que eu não gosto da trilha, mas eu acho que ela é muito onipresente. E perceber que a trilha tá tocando todo o tempo me incomoda um pouco, assim, né? Eu gosto quando a gente é surpreendido pela trilha. Eu gostei muito da trilha. Eu gosto da trilha, mas eu acho que ela toca demais. Então agora, pra gente finalizar o episódio de hoje, Tícia, eu acho que tu ainda não falou qual é o teu filme favorito do Paul Thomas Anderson. Queria rever todos agora, né? Até comecei, eu já vi o Jogada de Risco, que eu nem lembrava de ter visto, é o primeiro filme que ele fez, com uma história de um cara lá que joga no cassino e tudo mais. Tô louco pra rever Magnolia e Boogie Nights. Se eu fosse escolher só um, eu não seria o Sangue Negro, que eu acho um baita filme, mas seria Boogie Nights, porque ele me conquistou no Boogie Nights ali, né? Eu me lembro que eu assisti esse filme e fiquei vidrado. Vi em VHS. Acho até que não chegou a passar no cinema esse filme aqui, pensando agora. Nós estamos falando de 97, quase 30 anos, né? E eu tô fazendo a tarefinha de rever também. Eu gostava muito de Embriagado de Amor, falei várias vezes desse filme, já no Escolhe o Filme. Daí ontem eu revi e fiquei tipo, meu Deus, esse personagem, ele é um incel, que inferno esse homem. Mas eu gosto ainda do filme, assim, porque ele é caótico, ele tem tudo o que é o Paul Thomas Anderson, assim, nos filmes em geral. Eu gosto muito de Licorice Pizza também, apesar dos pesares, da trama ser um pouco problemática, mas eu também fico com Boogie Nights, porque eu lembro que quando eu assisti eu fiquei enlouquecida, e eu, pessoalmente, eu gosto muito da temática década de 70, aquela fase hippie meio louca, disco e descobertas sexuais, assim, eu acho esse filme impecável. Então é isso, tu pode curtir, eu também quero saber qual é o teu filme favorito do Paul Thomas Anderson. Se tu gostou de Uma Batalha Após a Outra, comenta aqui embaixo. E se por acaso tu estiver ouvindo no Spotify, avalia a gente, também deixa teu comentário sobre o filme. Tice, muito obrigada. Sempre Obrigado pelo convite de novo. Contigo, Larissa Guerra. Beijo, amiga. E é isso, a gente se encontra na quinta-feira que vem com mais episódio do Escolhe o Filme. Tchau.